Você já ouviu falar do cara que foi dispensado por ser baixo e frágil, que jogava por 30 libras por semana, saía do campo mais cedo para não quebrar a condicional e que anos depois se tornaria campeão da Premier League contra todas as probabilidades? Essa é a história de Jamie Vardy, um homem que chutou a porta do impossível e cravou seu nome entre os maiores milagres da história do futebol. Jamie nasceu em Sheffield, no norte da Inglaterra, cidade operária fria de gente dura. Desde pequeno queria ser jogador, mas aos 16 anos o Sheffield Wednesday, clube da cidade, disse que ele era baixo, frágil demais, e foi dispensado. Ali qualquer um teria desistido, mas Vardy não era qualquer um. Sem clube, sem olheiros, sem futuro. Ele foi jogar pelo Stoke Bridge Park Steel, nas ligas amadoras. Trabalhava numa fábrica durante o dia, e à noite calçava chuteiras num campo de barro, com 50 pessoas na arquibancadas. Salário, 30 libras por semana, menos do que o ingresso de um jogo da Premier League. Mas o pior ainda estava por vir. Em 2007, com apenas 20 anos, Vardy se envolveu numa briga no lado de fora de um pub. Estava defendendo um amigo com deficiência auditiva, que estava sendo agredido. Foi condenado por agressão, teve que usar tornozeleira eletrônica e cumprir toque de recolher das 6 da tarde até as 6 da manhã. Você tem ideia do que é isso para um jogador? Ele era obrigado a ser substituído no meio dos jogos, porque se não chegasse em casa a tempo, seria preso. Mas mesmo assim, ele não parou. Vardy começa a se destacar. Em 2010, brilhou no Futebol Clube Halifax Town, marcando 26 gols numa temporada. No ano seguinte, no Fleet Town, fez 31. Era uma máquina, rápido, agressivo, mortal. Olheiros começaram a prestar atenção. E então, em 2012, o Leicester apostou. Pagou 1 milhão de libras, a maior quantia já gasta por um jogador vindo das ligas inferiores. Uma aposta arriscada, mas que mudaria a história do futebol. A transição foi difícil. Vardy quase desistiu, sofria críticas da torcida, sentiu o peso, mas teve quem acreditasse. Nigel Pearson e Craig Shakespeare, dois treinadores que enxergaram o que muitos não viam: fome, garra, superação. E então veio a temporada mágica, 2015-2016. O Leicester foi quase rebaixado no ano anterior. Começa a surpreender, um time modesto com um orçamento limitado, mas com uma alma gigante. E no comando do ataque, Jamie Vardy. Ele marca gols em 11 jogos seguidos, quebra o recorde da Premier League, faz o estádio vibrar e faz o país sonhar. As casas de apostas davam odds de 5.000 para 1. Era mais provável encontrar o Elvis vivo do que o Leicester ser campeão. Mas eles foram campeões da Premier League. Vardy, o símbolo do improvável. Mas ele não parou por aí. Em 2019 e 2020, com 33 anos, foi artilheiro da Premier League, com 23 gols, superando jovens estrelas e milionários. Em 2021, venceu a FA Cup e a Community Shield, conquistou tudo com o Leicester, se tornou uma lenda. Na seleção inglesa, estreou com um golaço de calcanhar contra a Alemanha. Disputou Euro, disputou Copa e depois se aposentou da seleção para focar no clube que lhe deu tudo. Vardy criou a V9 Academy, ou V9 Academia, para dar chances a outros como ele, gente de ligas inferiores, sem empresário, sem fama, sem contrato. Ajudou dezenas de jovens a realizarem seus sonhos, porque ele sabe o valor de uma chance. Em 2025, depois de 13 anos, Jamie Vardy se despediu do Leicester. Foram 198 gols, um título histórico, uma vida inteira dedicada a provar que ninguém pode dizer até onde você pode chegar. Jamie Vardy não é só um artilheiro, é um grito dos esquecidos. A prova viva de que o futebol ainda tem alma, tem mágica e ainda tem espaço para quem nunca deixou de acreditar. Vardy nunca quis deixar o Leicester, teve propostas de clubes maiores, mas a sua gratidão pelo time sempre foi maior do que qualquer outro dinheiro ou de qualquer outro time. Vardy é um grande exemplo até para nós brasileiros, para que a gente nunca desista dos nossos sonhos. É muito legal poder ver um jogador ter essa gratidão que ele tem com o Leicester. É difícil hoje em dia você ver um jogador vestir a camisa a um ponto que ele não tem a necessidade de querer sair para um clube maior. Ele poderia talvez ter ido para um clube maior, ganhar mais títulos, talvez até ganhar uma Champions League, mas o que ele criou com o Leicester é para sempre. Ele vai se tornar uma lenda do clube. Aqui fica a grande dualidade da vida profissional de um jogador de futebol. Até onde vale a pena ganhar mais dinheiro ou poder se tornar um ídolo de um clube. A gente vê muito isso no Brasil. Muitos jogadores têm a possibilidade de se tornar um ídolo, se tornar um jogador histórico do seu clube, mas acaba preferindo ir para a China, para a Rússia, Ucrânia, Arábia. Jogadores como Ricardo Goulart,
que brilhou intensamente no Cruzeiro, sendo bicampeão brasileiro e um dos artilheiros do time. Sua ida para a China interrompeu uma trajetória que o apontava como um dos grandes nomes do futebol brasileiro e do Cruzeiro. Temos também o Roger Guedes, que começava a criar uma história no Corinthians, estava para jogar uma semifinal, mas preferiu ir embora. Ele poderia ter ficado no Corinthians e talvez entrar na história do time. Claro, eles vão ganhar muito mais dinheiro, mas até que ponto eles precisam de muito mais dinheiro do que já tem? Até que ponto vale a pena você deixar um clube onde você pode se tornar uma lenda do clube por apenas dinheiro? Claro que isso é uma decisão muito pessoal. Cada um sabe onde o calo aperta, cada um sabe o quanto de dinheiro precisa para se tornar realizado. É muito fácil pra gente agora, aqui de fora, opinar, mas sinceramente eu gostaria muito mais de ter tido a carreira do Vardy do que do Harry Kane, por exemplo, que saiu do Tottenham e foi pro Bayern conquistar títulos. Por mais que o Harry Kane ganhe 75 títulos com o Bayern, ele vai ser só mais um jogador do Bayern que conquistou vários títulos lá. Se ele ganhasse um campeonato importante com o Tottenham, ele estaria na história do Tottenham. E mesmo se não ganhasse um grande título lá, só de ele ter feito a carreira toda lá, talvez seria muito mais grandioso do que ter ido para um time que sempre vai ganhar um campeonato alemão, independente do que aconteça. É muito bonito ver histórias como o de Rogério Ceni no São Paulo, do Marcos no Palmeiras, jogadores que ficaram a carreira toda no mesmo clube. Marcos e Rogério teve oportunidades de ir para a Europa ou até para outros clubes no Brasil, mas eles preferiram seguir a carreira no clube de coração. E tenho certeza que nenhum dos dois se arrepende disso. E tenho certeza que eles ganharam dinheiro suficiente para viver bem. Então talvez não seja só uma questão de dinheiro, seja uma questão de administrar bem o que você tem e entrar na história de um clube. Hoje, para o jogador, faça mais sentido ganhar muito dinheiro na China ou na Arábia, mas quando ele aposentar, 5, 6, 10 anos depois de ele aposentar, ele pode se arrepender de não ter ficado num clube e feito história. Tenho certeza que o Marcos hoje, o Rogério, eles não se arrependeram de ter feito isso. E talvez algum jogador que teve a chance de ser ídolo num clube, mas preferiu ganhar muito mais dinheiro na Arábia, na China, vai se arrepender, porque vai cair no esquecimento. Tem alguns jogadores que daqui 10 anos não vamos lembrar deles, pois eles não tiveram uma carreira marcante, uma trajetória incrível em algum clube. Vardy vai ser sempre lembrado pela torcida do Leicester. Harry Kane vai ser sempre lembrado pela torcida do Bayern? Não sei, tenho minhas dúvidas. Tenho certeza que o Gerhard Miller vai ser muito mais lembrado do que ele. Então até que ponto vale a pena, em vez de ganhar 20 milhões, ganhar 60 milhões? Sinceramente eu não sei, até porque eu não ganho nem perto disso. Mas fica aí essa reflexão, só o futuro dirá. Será que vale a pena mais o dinheiro ou a glória? Vardy é um exemplo de jogador, de superação e de nunca desistir dos nossos próprios sonhos, trazendo o maior título do clube, sendo o artilheiro do clube e tendo uma história de superação incrível. Facilmente a história dele daria um filme. E daqueles filmes que a gente ia falar, nossa, que mentirada, até parece que isso daria certo. Mas na vida do Vardy realmente deu. E que esse vídeo possa ser algo para nos inspirar também a correr atrás dos nossos objetivos. Às vezes na nossa vida a gente acha que não tem saída, que não tem para onde correr, mas eu acredito muito que o bom trabalho e principalmente a constância e o foco faz a gente crescer e sair do buraco que estamos. Vardy é um grande exemplo que a gente pode conseguir de uma hora para outra virar o jogo. Ele já não tinha mais idade, ele já tinha acontecido tudo com ele, mas mesmo assim ele conseguiu. Então que isso possa servir de lição pra gente também, que a gente possa respeitar o processo, que a gente pode encontrar prazer enquanto a gente passa pelo deserto, porque um dia a gente vai chegar aonde nossos objetivos almejam, aonde a gente quer chegar. Se a gente continuar trabalhando, se esforçando, um dia a gente chega nos nossos objetivos. E essa é a grande lição do vídeo de hoje e do Vardy, que isso te inspire a continuar buscando os seus objetivos e a não desistir do seu foco. E com essa mensagem de esperança a gente termina esse vídeo. Caso você queira saber mais sobre a história de algum jogador, comente aqui embaixo que eu faço um vídeo também. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e te vejo no próximo vídeo.